temas igualmente relevantes é o que pertine às provações. O Espiritismo tem uma visão muito interessante sobre elas. É a de que nós, antes de reencarnarmos, fizemos um planejamento para virmos. E nesse planejamento nós percebemos aquilo que daríamos conta, daquilo que não daríamos conta, ou que poderíamos não dar conta. E às vezes, mesmo aquilo que a gente supõe ser capaz, a gente vem aqui e falha. A gente pode sucumbir diante das provas, como diz o Livro dos Espíritos em uma de suas perguntas. As provações são elementos depurativos do espírito. Como assim? Nós temos muitos defeitos, muitas vicissitudes, muitas mazelas, e nós vamos passando sobre elas através desses testes, destes desafios. Então, quanto maior o desafio, significa que maior a confiabilidade os espíritos tiveram para conosco na nossa reencarnação. Significa que nós já temos mais forças. Por isso que Jesus disse que o fardo, seria proporcional à capacidade de cada ombro ou dos ombros. Os fardos não seriam mais pesados do que os ombros suportassem. Então, nas provações é a mesma coisa. A provação é um elemento de evolução. Então, quando tivermos um determinado desafio, que chamamos de problema, um determinado obstáculo, nós devemos enfrentá-lo. Porque enfrentando-o, nós estamos exatamente passando nas provações, ou pelas provações. Como se estivéssemos em uma escola, passando para nós um determinado teste. Se resolvermos deixar em branco todas as questões, logicamente que tiraremos 0. Mas se nós estudarmos essas questões, se nós virmos a fazê-las, ou seja, cada acerto contará 1 ponto. Assim também são as provações. Nós não devemos fugir, portanto, dos ditos problemas, devemos encará-los. Devemos entender que só nós nos elevamos através deles, porque estamos ainda em um processo evolutivo, como se fosse uma escada, só chegaremos ao topo subindo degrau a degrau. Não tem elevador para vencermos as provações. Não tem um outro caminho a não ser essa subida de degrau a degrau. Importante a gente observar isso para quê? Para que aquela noção de miséria humana, como eu estou sofrendo, como eu sou azarado, como Deus me castiga, pelo contrário, como eu sou sortudo, porque tudo isso de supostamente mal que está me acontecendo é exatamente o contrário, é o bem. São as provas que me foram propostas e que eu estou trabalhando sobre elas, que eu estou vencendo-as. Então é muito importante, aí sim, ter o elemento fé, entendendo que essas provações é exatamente a proposta divina para o nosso crescimento. Então, só crescemos sendo provados. Um aluno só cresce, só passa de ano com a aprovação dos testes. Nós só passamos, digamos assim, de ano espiritual, só galgamos um posto maior em termos espirituais, passando pelas provações. Então, agradeçamos as provações, agradeçamos esse momento das provações, agradeçamos talvez o volume das provações, lembrando que quanto mais forem elas, digamos assim, grandes, maior será também o nosso galardão, maior será a confiança que os espíritos tiveram em nós antes de encarnarmos. Isso é que é importante a gente observar, ter em mente e ficar com
um espírito tranquilo. Lembrar do que o apóstolo Paulo nos diz: a tudo dai graças. Exatamente isso que ele estava querendo dizer. As provações, dai graças, porque será a prova da superação. Agradeço a todos mais uma vez por esse carinho de estarmos juntos.